Meeting de Rimini é o festival de verão europeu mais frequentado do mundo, com média de 700 mil presenças em cada edição. Acontece todos os anos desde 1980, com encontros, mostras, músicas e espetáculos. Trata-se de uma realidade única em seu gênero, que há 29 anos persegue o objetivo de criar oportunidades de encontro entre pessoas de fé e cultura diferentes, na certeza de que locais de amizade entre os homens podem ser o início da construção da paz, da convivência e do bem comum. Ali havia um povo, ou seja, uma multidão de pessoas comuns, mas não desqualificadas, geralmente de condição modesta e com a família completa, e todos carregavam no coração o desejo de estar juntos e também de encontrar pessoas diferentes deles. Essas pessoas não perguntavam de onde nós viemos, queriam apenas compreender por onde a gente tinha andado, e sempre me sentia ouvido, nunca julgado. Isso jamais tinha acontecido comigo antes. Gerar uma civilização que nasça da verdade e do amor. Construam sem nunca se cansar essa civilização. Essa é a bandeira que lhes deixo hoje. Trabalhem por isso, rezem por isso, sofram por isso. Um homem torna-se protagonista da realidade e a realidade torna-se sua quando descobre de quem é. O eu possuído torna-se protagonista porque tem um rosto e recebe uma consciência unificadora de si e da realidade. O eu torna-se senhor da realidade não porque possui a realidade, mas porque a descobre como um desígnio que não é seu. À parte um pequeno núcleo de 14 pessoas que trabalham em tempo integral na sua preparação, o Meeting de Rimini é organizado, montado e administrado graças ao apaixonado e generoso trabalho de muitos voluntários. São mais de 3.000 todo ano, em grande parte jovens, vindos da Itália e de muitos outros países do mundo. O Meeting de Rimini sempre se caracterizou por uma grande abertura e isso é testemunhado pelas grandes personalidades que dele têm participado e pelos grandes temas que abordou durante essa história que está completando 30 anos. A humanidade vive, hoje, uma realidade comum, apesar das suas diferenças, porque vai recuperando a experiência elementar. E ressuscitando essa experiência elementar, a humanidade poderá encontrar a linguagem comum com a qual será possível o diálogo. Dom Giussani definiu isso muito claramente ao dizer: quanto mais o indivíduo for humano, mais será capaz de chegar à certeza sobre o outro. A beleza é verdade, e a verdade é beleza. A beleza fere, e justamente por isso evoca para o homem o seu destino último. Beleza é conhecimento, certamente uma forma superior de conhecimento, pois atinge o homem com toda a grandeza da verdade. O encontro com a beleza pode significar o golpe do dardo que fere a alma, e desse modo abre seus olhos. Nada nos põe mais em contato com a beleza do que o próprio Cristo. Alexander Hamilton escreveu numa linguagem que poderia perfeitamente ser do Papa Bento XVI que os direitos sagrados da humanidade não devem ser buscados nos velhos pergaminhos, pois estão escritos no livro da natureza humana, pela mão da própria divindade e nunca podem ser cancelados pelo poder mortal. A
Analogamente, no pensamento social católico, os direitos humanos nascem de uma ordem natural, cujas leis podem ser descobertas pelo estudo e a experiência, pelos fiéis e pelos não fiéis. Assim, retirar os direitos humanos desse contexto, diz o Papa, destruiria a sua universalidade. Nós perdemos o interesse por nós mesmos. Esquecemos a pergunta fundamental: por que vivemos? Por que viemos ao mundo? Sem responder a essa pergunta, nós não vivemos como pessoas. Não somos dignos de ser chamados homens, embora creiamos que a nossa atividade seja portadora de significado. Penso que nós temos o dever de responder a essa pergunta, e toda a nossa vida e o nosso futuro deva ser dedicado a encarnar essa resposta. Se a grandeza humana fosse medida pelo domínio que ela consegue estabelecer sobre o mundo, seríamos condenados ao nada. Até o mais grandioso poder humano resulta insignificante, desprezível. Ousaria dizer ridículo. Mas então devemos nos perguntar: há alguma coisa no homem que seja maior do que a vastidão do universo em toda a sua grandeza? Cada gesto humano tem uma dimensão cósmica. Não há gesto humano que não esteja em relação com a totalidade. Trabalhei no setor industrial, depois também no comercial. Vendi pneus, fiz pesquisa, mas, sobretudo, procurei entender quais eram os problemas das relações interpessoais entre os que trabalhavam na empresa. Conheci o pessoal da fábrica e logo me dei conta de que o rótulo operário não tinha nenhum sentido. Eram homens, pessoas como eu, com qualidades e defeitos. E assim, qualquer noção de classe repentinamente desapareceu aos meus olhos. E essa ideia ficou comigo pelo resto da vida. Sempre ouvi dizer que a música é nossa, da terra, roubada, tomada, arrancada de uma música maior, que é a música universal, do universo. Eu sempre pensei que o homem tem necessidade de viver com a música, porque sem a música, o homem seria verdadeiramente bestial. É a necessidade de uma força, de uma emanação que está no universo. Recordo a minha comoção no seminário de Milão, em 1933, quando um professor de italiano entrou na classe agitando um exemplar de uma revista científica alemã em que o famoso exegeta Deissmann relatava, desconcertado, uma inesperada descoberta.
Fragmentos do Evangelho de João, encontrados em um ciríncolo no Egito, remetiam a uma datação mais antiga do que aquela comumente aceita. Isto é, a uma datação que remontava ao tempo de Trajano. O instrumento com o qual o homem avança no caminho para a verdade é a razão, usada segundo toda a sua abertura. E a misteriosa situação que a razão sofre, quase como impedimento a concluir a própria trajetória de busca da verdade, é resolvida com a entrada na história de um homem, Jesus de Nazaré.